Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já vi que a Luciana está acompanhando, Daniela. Aguardando mais alguns minutos para começarmos então. Sim, recomeçou. Então, acho que já podemos começando. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada que podemos aqui, através da página do Centro Espírita Seara do Mestre, uma casa muito querida que sempre nos recebe com tanto carinho, podermos trazer algumas reflexões para esta noite abençoada. Todos me ouvem bem agora, nesse momento? Oi, boa noite, Terezinha, boa noite, Sônia, boa noite, Neuza. Obrigado, Terezinha. Um grande abraço para todos que nos acompanham agora. Alguém pode me dar um retorno, se estão ouvindo bem? Ótimo, obrigado, Luciano. Um abraço para você. Boa noite, William. Ótimo, obrigado então, gente. Boa noite, Andréia. Vou convidá-los então todos para, neste momento inicial, nós podemos fazer uma breve prece de gratidão a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, que temos de estarmos no mundo, de fazermos parte da sociedade que fazemos, de vivermos a vida que nós temos, Senhor. Que todas essas oportunidades representam o que a vossa sabedoria escolheu para o nosso aprendizado. E te pedimos, Senhor, que nesta noite permita aos espíritos benfeitores, nossos anjos tutelares, nossos instrutores da vida maior, que eles possam nos amparar a todos nesta noite abençoada. Possamos receber o auxílio que tanto necessitamos para o nosso progresso, para a nossa evolução. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Bem, meus amigos, nesta noite nós vamos trazer algumas reflexões sobre
algumas passagens do Evangelho de Jesus. Cada história, cada momento que Jesus viveu junto com aquelas pessoas, por volta de 2000 anos atrás, foram momentos marcantes e muito significativos. E quando analisamos em conjunto essas histórias, podemos também obter outras lições, outros aprendizados. E assim nós vamos, aos poucos, desenvolvendo a nossa compreensão desse grande repositório de lições imortais que é o Evangelho de Jesus, que foi explicado, que vem sendo contextualizado em nossos dias por tantos intérpretes, notadamente pelos espíritos superiores que nos trouxeram tantas reflexões, iniciando com a análise que Allan Kardec fez sobre importantes passagens do Evangelho que são universais, que nos dizem muito sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida moral. E assim nós vamos aprendendo cada dia mais sobre esse repositório de lições imortais que é o Evangelho. Há um episódio muito marcante do Evangelho, quando um pai desesperado procurou Jesus para curar a sua filha. Jairo, o chefe da sinagoga naquele tempo, procura Jesus desesperado porque a filha dele estava muito doente. E ele vem então ao encontro de Jesus, e é naquele momento em que uma multidão cercando ali Jesus, tentando se aproximar dele, que Jairo faz o pedido desesperado para que Jesus fosse até a casa dele e curasse a sua filha. É nesse momento em que Jesus se dispõe a iniciar essa caminhada até a casa de Jairo, que a mulher hemorrágica se aproxima de Jesus e toca o seu manto. Essa é uma passagem do Evangelho sempre muito lembrada, muito marcante, significativa, mas não é o nosso objeto de estudo dessa noite. Nós vamos ficar na história de Jairo e alguns outros personagens do Evangelho. Depois desse momento, então, em que a mulher obteve a cura pela sua fé ao tocar as vestes de Jesus, Jesus continuou a sua jornada e chegando à casa de Jairo, antes de chegar à casa de Jairo, emissários chegavam e anunciavam a morte da menina. E aí Jairo, decepcionado, não conseguiu que Jesus chegasse antes de que a menina morresse. Mas Jesus fala para ele, se acalma, nós vamos até lá. E Jesus, fazendo isso, chegando à casa de Jairo, ele diz, e ele observando ali as pessoas temerosas, as pessoas chorosas porque a criança tinha falecido, ele diz, não se preocupem, ela apenas dorme. E aquelas pessoas começaram a rir de Jesus, porque eles conheciam uma pessoa quando estava falecida, morta. Eles sabiam quando a pessoa dava o último suspiro, eles já tinham visto tantas pessoas tendo falecido, mas Jesus entrou na casa apenas acompanhado dos pais da criança e de 3 dos seus discípulos. E chegando lá, Jesus chama a menina de volta e ela recobra a sua consciência. Naturalmente que ela deveria estar num estágio muito próximo da morte, que levou aquelas pessoas a acreditarem que de fato ela havia desencarnado. E Jesus restabeleceu o equilíbrio daquela criança. Essa passagem do Evangelho nos faz pensar o quanto a nossa experiência de vida, o quanto as oportunidades que nós vamos tendo na vida, nos leva a criar ideias, conceitos, nos levam a interpretar fatos baseados pela nossa experiência, que nem sempre correspondem necessariamente àquilo que está acontecendo. Afinal de contas, aquelas pessoas já tinham testemunhado muitas mortes e para eles, considerar que aquela criança estava já falecida era algo muito natural. Por isso que eles riram de Jesus quando Jesus disse que ela apenas dormia. Ele, devido à sua grande capacidade espiritual, pôde perceber que aquele espírito ainda não tinha completado totalmente o desligamento do seu corpo. Ele pôde restabelecer o equilíbrio orgânico, permitindo que aquele espírito continuasse naquele corpo, na sua trajetória, nas suas experiências evolutivas como encarnado. Isso nos mostra
que nem sempre a vivência que nós temos nas nossas vidas nos dá uma compreensão real de tantas circunstâncias que nos envolvem. Muitas situações muito óbvias que nós dizemos já vi, já presenciei, já testemunhei, muitas vezes nos surpreendem, nos revelam novas situações que até então nunca tínhamos pensado. Isso fica para nós como uma lição de que, embora a experiência terrena seja muito importante na formação da nossa capacidade de entender a realidade, ela é limitada e ela não é completa para nos levar a compreender a totalidade que envolve tantas situações em nossas vidas. Muitas vezes nós precisaremos viver muito mais e mesmo uma única vida não será suficiente para que possamos adquirir um conhecimento tão profundo sobre tantas questões da existência humana. E vamos avançando na nossa reflexão sobre algumas passagens do Evangelho que trazem uma correspondência com essa situação. Porém, nesse momento, vamos trazer à nossa memória aquele momento inesquecível em que Nicodemos procurou Jesus e procurou dele saber se ele realmente era o enviado de Deus. Aliás, Nicodemos compreendia que alguém como Jesus não poderia produzir feitos tão extraordinários caso não fosse realmente alguém enviado do Pai. E Jesus, enquanto Nicodemos está falando isso para Jesus, Jesus interrompe Nicodemos e diz: em verdade vos digo que ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos fica confuso o que Jesus queria dizer com isso. E aí se desenvolve um diálogo muito significativo, muito marcante, no qual Jesus expressa ali de uma forma muito simbólica a realidade do Espírito quando ele reencarna. Mas o que mais nos surpreende nessa situação e que nos faz refletir nesta noite é quando Jesus, falando sobre essas questões, percebe que Nicodemos não estava tão familiarizado com a ideia da reencarnação. E tanto é que ele diz então a Nicodemos assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Mostrando que mesmo um homem muito sábio, já muito vivido, alguém que tinha estudado junto dos homens mais ilustres da sociedade daquele tempo em Jerusalém, alguém que conhecia profundamente a tradição do seu povo, todo o seu legado histórico, religioso, ele não compreendeu naquele momento o alcance dessas palavras de Jesus, de que era necessário renascer de novo para alcançar o reino dos céus. Isso nos mostra que mesmo uma pessoa muito estudada, que tenha cursado inúmeros cursos, que tenha estudado em muitos livros, tenha debatido com muitos sábios, mesmo essa pessoa tem uma limitação no seu conhecimento. Mesmo ela passa por momentos em que ela não terá compreensão de todas as situações que envolvem a vida. Isso nos faz pensar, então, que tanto a experiência da nossa vida comum, das nossas experiências pessoais, do contato que nós temos com as outras pessoas, como a vivência que nós temos no mundo culto, no mundo letrado, no mundo acadêmico, por mais que conheçamos inúmeras informações, que tenhamos acesso a inúmeras explicações, nós sempre teremos uma limitação na compreensão da realidade. Isso nos faz pensar o quanto nos cabe ainda em termos de busca, em termos de esforço, de aprendizado, de dedicação, para que alcancemos uma compreensão mais ampla das situações da vida. Isso naturalmente nos faz pensar de que, quando nós presenciamos uma situação que não compreendemos o suficiente sobre ela, talvez devêssemos estudá-la mais, compreendê-la mais, dedicarmos mais tempo de nossas vidas para podermos realmente formular um juízo que ainda não será definitivo, porque novos fatos, novas situações estarão ali nos mostrando que talvez a nossa compreensão não é suficiente para entender aquele todo.
E isso nos faria pensar e nos colocaria até numa situação talvez de insegurança, de nos fazer pensar. Então, nós nunca vamos chegar à compreensão completa da realidade. De fato, nós sempre teremos algo a aprender com as pessoas, com as situações, com a vida. Por muito tempo ainda, nós teremos algo a descobrir sobre a nossa própria realidade. Quantas informações e quantos dados nós não temos sobre o nosso próprio ser, sobre quem nós somos, o que já fizemos nas inumeráveis vidas anteriores, o quanto nós ainda temos que caminhar para nos defrontarmos com realidades que estão ocultas, que estão esquecidas há muitos séculos em nossa memória espiritual. Nós ainda não temos a possibilidade de termos um alcance completo de compreensão sobre nós mesmos. Nós ainda não sabemos muito sobre nós. Daí a recomendação sempre constante dos espíritos superiores, nos orientando e nos indicando: busque o conhecimento de si mesmo. Investigue-se, pesquise sobre si mesmo, os seus sentimentos, as ideias, as suas motivações. Conheça realmente quem é você. É o conhece-te a ti mesmo que tanto ouvimos falar na doutrina espírita, que tanto nos recomendam como um caminho de progresso e de evolução espiritual. E é dessa forma mesmo que devemos encarar a nossa realidade presente. Todos nós estamos atualmente reencarnados, e os espíritos desencarnados que nos acompanham nesta hora podem confirmar isso. Todos nós estamos atualmente vivendo experiências de aprendizado, de aquisição de nova compreensão sobre uma realidade que cada vez se apresenta mais ampla para nós. Essa realidade ela é complexa quando nós vamos examinar a vida do outro, do próximo, que nós somos tão propensos a fazer julgamentos, a escolher estratégias de como eles solucionarão os seus problemas, os seus dilemas existenciais. E nós esquecemos que muitas vezes nós somos incapazes de conhecer profundamente a realidade própria, o que dirá do outro. Isso nos leva a pensar de que talvez, nos momentos em que somos propensos a julgar a conduta alheia, nos coubesse refletir. Eu conheço a totalidade dessa existência para poder emitir um juízo a respeito dela, para poder dizer que ela está agindo certa ou errada. Dentro de linhas gerais, quando se trata de questões muito graves e importantes da existência humana, é muito fácil identificar o acerto e o erro. Mas quando nós partimos para aquelas nuances das decisões, que nós muitas vezes ficamos ali no impasse, não sabemos exatamente o que fazer, nós não temos como fazer uma escolha que nos dá sempre aquela certeza, o que dirá quando isso se diz respeito à vida do outro. Então, isso nos leva a refletir que devemos desenvolver uma capacidade maior de compreender, de aceitar e evitarmos os julgamentos, sobretudo as condenações. Quantas vezes, examinando a conduta do outro, nós somos muito eficientes em dizer: fulano precisa passar por isso para ele sentir na pele e aprender. Nós, de fato, não sabemos muito sobre as necessidades dos outros. O quanto eles precisam ou não sofrer, o quanto eles precisam ou não ser punidos ou castigados. Por isso que, em última instância, o último a julgar as realizações humanas sempre será Deus, sempre será o Criador que amorosamente entende cada um de nós em profundidade. Isso nos leva a pensar também que nem mesmo sobre nós devemos exercer julgamentos severos, destrutivos, condenatórios. Que mesmo sobre nós precisamos agir com compaixão, com misericórdia, com compreensão. Precisamos dulcificar o nosso coração em relação ao próximo e a nós mesmos, em sermos criaturas mais capazes de nos aceitarmos, não para nos acomodarmos, para permanecer como estamos, mas para percebermos o quanto ainda nos falta realizar e pacientemente produzirmos as mudanças que tanto almejamos ou aquelas que nem mesmo ainda descobrimos. Somente esse olhar amoroso sobre nós mesmos e sobre o próximo é que nos conduzirá a uma renovação. Muitos devem se lembrar de recomendações de espíritos
como Emmanuel, por exemplo, e o próprio Chico, como encarnado, dava esse testemunho de dizer-se que cobrava-se rigorosamente, no sentido de que exigiam o acerto, mas nunca sem amor, nunca sem compaixão, nunca sem autoestima. Quando nos desprezamos e passamos a nos maltratar porque erramos, nós estamos consolidando em nós uma atitude inflexível, que inevitavelmente poderá se transferir ao próximo. Precisamos sim ser rigorosos na autoanálise, precisamos sim ser criteriosos em descobrir os nossos erros e nos corrigirmos, mas que isso seja feito de uma forma pacífica, de uma forma que não haja violência contra nós mesmos e que ela não se manifeste contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo. É esse caminho ou essa prática amorosa de aceitarmos e aceitarmos o outro que nos conduzirá efetivamente à evolução espiritual. Ainda que sejamos rigorosos conosco, que façamos isso com amor, que façamos isso com sentimento de autoestima, porque não nos cabe odiar ninguém, nem a nós mesmos. Mas dentro dessas lições maravilhosas do Evangelho, nos cabe lembrar ainda algumas passagens esta noite. Um momento em que Jesus, observando algumas mães que tentavam trazer as crianças para junto dele, para que ele as abençoasse, ele percebia que os discípulos não permitiam essa aproximação. Então Jesus os avisa dizendo: deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Nós temos aquela interpretação clássica que temos ouvido de que a criança é o símbolo da pureza. Aliás, essa é a interpretação que Allan Kardec dá com muita sabedoria, que de fato, para alcançarmos um dia o reino dos céus, será quando desenvolvermos essa pureza que a criança simboliza e que não necessariamente ela, como espírito imortal, já tenha conquistado. Mas pelo menos nesse estágio inicial de sua vida terrena, ela demonstra essa pureza. Vamos buscar uma outra qualidade das crianças que pode nos revelar qual é o caminho para a conquista desse reino dos céus, que é, sobretudo, uma realização interior de transformação, de renovação de nós mesmos, e não a conquista de um paraíso, como por tanto tempo acreditamos, como um reino dourado além das nuvens. A criança é o símbolo daquele que busca aprender constantemente. Algo que observamos nas crianças atentamente quando elas aprendem a falar e que muitas vezes pela educação equivocada que nós damos, acabamos tirando delas essa espontaneidade de perguntar, de buscar, de questionar, de querer entender o sentido das coisas. As crianças, quando iniciam a capacidade de perguntar e expressar isso através de palavras, elas começam a bombardear os seus pais de perguntas, de questionamentos, porque as coisas são de um jeito ou de outra, porque isso é assim e aquilo é diferente. E assim a criança vai construindo a sua interpretação sobre o mundo. Muito provavelmente Jesus também neste momento, quando ele disse que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, além do sentido da pureza, é no sentido daquele que busca o conhecimento. É daquele que busca conhecer a sua própria realidade, o seu próprio mundo. Não alcançaremos essa realização interior, que é a conquista do reino dos céus, sem o autoconhecimento e sem o conhecimento de realidades maiores. Daí a importância de nos empenharmos, seja através das nossas próprias vidas, seja através do estudo que façamos sobre teorias e ideias diversas. Precisamos ampliar continuamente a nossa capacidade de compreensão sobre a vida. Embora limitadas, as nossas experiências e o conhecimento teórico são os principais instrumentos que nós possuímos para o nosso crescimento. É a partir da experiência e do conhecimento, sobretudo do conhecimento maior das realidades espirituais da existência humana, é que nós efetivamente evoluiremos. É a partir dessa vivência, dessa vida que muitas vezes nós menosprezamos, que muitas vezes nós identificamos como algo anômalo, errado. E ainda hoje eu lia ou ouvi algo de alguém dizendo que o ser humano era um erro na criação divina.
Um grande equívoco isso. Na verdade, a humanidade, apesar de todos os seus aparentes desacertos, os seus aparentes erros, apesar desse mundo aparentemente caótico, a humanidade caminha, progride e evolui. Basta que façamos uma retrospectiva há poucos anos atrás, há um século atrás, a humanidade era muito pior do que é hoje. Muitas ações eram consideradas lícitas, ações que feriam, que magoavam, que subjugavam outras pessoas. Hoje, embora ainda existam ações equivalentes, elas já não mais são aceitas pela sociedade de uma forma legal, de uma forma reconhecida como correta. Embora muito se faça em termos de prejudicar o outro, isso já não é mais considerado normal. Lentamente nós vamos tirando velhas práticas, velhas ideias, vamos abandonando preconceitos, vamos abandonando ideias de superioridade de um sobre o outro para buscarmos um dia essa grande fraternidade universal que será o código de conduta de todas as pessoas que habitarão o planeta Terra. Lentamente nós vamos percebendo o direito dos outros seres que habitam o planeta e vamos trabalhando pela libertação deles do seu sofrimento que causamos. Lentamente vamos produzindo cada vez mais obras de valor científico, cultural, artístico, e a humanidade cresce, evolui, ela progride de fato. O homem não é um erro no planeta, ele é uma obra inacabada nas mãos do Criador, e o homem hoje é artífice da sua própria existência também, porque à medida que evoluímos, vamos nos tornando cada vez mais capazes de corrigirmos erros, de reorientarmos as nossas decisões e de buscarmos novas realizações. Isso nos mostra que nós estamos progredindo e evoluindo, apesar de todo o aparente caos e desacerto que existe no mundo. O progresso é certo, o progresso é inflexível para nós. Um dia estaremos certamente numa situação muito melhor do que hoje. E isso vai se dar necessariamente pela busca desse conhecimento. Mas não é só o conhecimento sobre si mesmo, não é só o conhecimento produzido por mentes que compreendem cada vez mais as questões da vida. É sobretudo o conhecimento de natureza espiritual que vai nos guiar nesse grande processo de crescimento e de evolução. É um conhecimento que podemos dizer simbolizado pela mensagem singular de Jesus, a mensagem que ele traz de amor, de compreensão, de respeito ao próximo, de tolerância. É a mensagem que Jesus traz do seu Evangelho, que ilumina as consciências quando elas se libertam dos aspectos exteriores desse ensinamento, quando elas se desapegam das tradições, quando elas buscam a essência daquilo que de fato Jesus ensinou. Foi por isso que ele, naquele momento em que ele salva a mulher de ser apedrejada, ela que tinha sido acusada de adultério, trazida pelos homens mais velhos da sociedade para que Jesus aplicasse sobre ela a punição que era prevista pela lei de Moisés, que ela fosse apedrejada até a morte. Após Jesus salvá-la então daquele assassinato, Jesus questiona aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei. E antes dela partir com a recomendação de que não mais errasse, Jesus disse para ela que ele era a luz do mundo e quem o seguisse não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. Nesse momento, Jesus não estava falando de ensinamentos de um único povo, ele não estava trazendo a religião que seria de uma única nação, mas aquele ensinamento profundo de amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas, que é algo universal. Jesus, naquele momento, ao dizer-se luz do mundo, ele está dizendo que ele era o porta-voz desse conhecimento superior. A luz no sentido de conhecimento daquilo que esclarece, que ilumina. E é isso que a mensagem de Jesus faz com aqueles que compreendem algo dessa mensagem, daqueles que buscam o seu significado mais profundo e não ficam apenas nas aparências.
Essa luz é a que nós temos buscado e é a luz que vai realmente nos libertar de nossas trevas interiores. É esse conhecimento que o Evangelho de Jesus, sobretudo esclarecido pelos ensinamentos dos Espíritos superiores, tem a contribuir para o nosso progresso. É assim que nós estaremos, com segurança, evoluindo e transformando as nossas vidas. Daí uma dedicação especial que nós temos de encontrar nos nossos dias sempre algum tempo para meditarmos sobre as lições do Evangelho. Felizmente temos tantos intérpretes, temos tantas páginas belíssimas que nos traz reflexões cada vez mais profundas sobre as lições imortais do Evangelho. Debrucemos-nos sobre essas páginas, leiamos atentamente e perguntemos no nosso íntimo o que isso tem a ver comigo, o que essas lições dizem respeito à minha vida. Talvez não nos virá uma resposta de pronto, mas em algum momento aquelas lições farão um sentido mais profundo para cada um de nós. Façamos essa busca incansável e nós perceberemos um significado novo em nossas existências, perceberemos que a vida que aparentemente não faz sentido tem um sentido muito mais profundo do que imaginávamos. Que as experiências dolorosas que vivemos têm algo a nos ensinar, que as oportunidades benéficas que possamos estar desfrutando também são oportunidades que têm algo a nos ensinar. E dessa forma estaremos iluminando a nossa mente, esclarecendo a nossa razão e estaremos certamente dando passos seguros nessa grande jornada evolutiva que é a do espírito imortal que somos. São essas, meus irmãos, as reflexões para esta noite, desejando que Deus, que Jesus, que os bons espíritos amigos possam nos inspirar a todos na busca desse conhecimento maior e que de fato consigamos produzir mudanças em nós mesmos. Eu convido a todos agora, nestes minutos finais, a juntos em pensamento levarmos a nossa oração mais uma vez a Deus, mas agora, Senhor, pedindo que o Senhor possa abençoar aos nossos irmãos que passam por provas tão difíceis, Senhor. Os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, não só pela pandemia, mas por tantas enfermidades. Irmãos que desencarnaram em decorrência da fome, da miséria, da violência. Que todos eles, Senhor, e os seus familiares possam ser envolvidos amorosamente nesta hora. Que possam encontrar forças para prosseguir em suas vidas. Pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos em seus lares, nos hospitais, que eles possam ser amparados e assistidos pelos benfeitores espirituais. Pelos nossos irmãos esquecidos e abandonados, não somente nas ruas, mas em seus próprios lares. Aqueles que padecem nos hospitais, nos asilos, que possa haver neste momento para eles, Senhor, um aconchego, um reconforto, que eles possam se sentir amados de alguma forma, Senhor. Nós pedimos pelos nossos irmãos do Líbano e de tantas terras distantes e próximas, Senhor, que passam por provas difíceis, que eles possam ter a força para superarem no clima da paz esses momentos desafiadores. E te pedimos que abençoe, que oriente, que esclareça a todos os homens e mulheres que governam e administram o mundo, a sociedade, os meios de produção, de comunicação, as instituições de ensino, as empresas, que todos eles possam ter, Senhor, em suas mentes generosidade, compaixão, amor ao próximo. E assim possamos todos trabalhar, Senhor, pelo progresso um dos outros. Pacifica o coração daqueles que se encontram perturbados, presos a ideias de violência, de agressão.
que eles possam, Senhor, encontrar novas possibilidades de ação pautadas no bem. E mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela noite bendita, pelo carinho amoroso desses espíritos benfeitores que tanto nos ajudam a todos, que se encontram em cada um dos lares, representando a vossa providência, agindo em favor de todos nós. Aos nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, a nossa gratidão, Senhor, por representarem o vosso amor junto de nós. Que eles possam ser mais ouvidos por nós e que possamos agir com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Bem, meus irmãos, vamos encerrando as nossas reflexões, então, dessa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos e que tenhamos todos uma noite de muita paz, de muitas bênçãos. Possamos ir para o mundo espiritual no momento do sono e receber as lições maravilhosas que eles têm a nos ensinar. Um grande abraço a todos e até a próxima.